Aí dá um outro beijo. Em mim? Eu já te dei. Ah, Eu acho que agora tá gravando, hein? Tá gravando, começou. Vai. Filha, tá começando. começando, tá bom? Vai começar. oi, gente! Hoje nós estamos completando um ano aqui em Portugal. Em comemoração a essa data, resolvemos gravar alguns vídeos contando como foi nossa experiência até aqui, para dessa maneira estar mais próximos da nossa família, dos nossos amigos e que também possa ser útil para quem quer saber como é a vida aqui em Portugal, como é essa decisão de mudança. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Isabela, sou advogada. Eu sou o Júlio, sou professor. Eu sou a Marinho e eu sou a Alice. Eu sou a Rafa da Escolinha da Saúde Sapinho. E juntos Nós somos a família da Marco Rodrigues. Muitas pessoas perguntam por que nós nos mudamos para Portugal. A verdade é que o principal motivo foi para fazer um estudo de doutorado. Mas além disso, nós pensamos que essa possibilidade poderia nos dar um novo conhecimento de um novo país, de uma nova cultura, né, trazendo novas experiências que nos daria uma melhor qualidade de vida como família. Tendo tomado essa decisão, nós começamos nosso planejamento, que durou basicamente 5 meses. Foi um período até rápido, porque o Júlio ele já tinha passado aqui no doutorado e a gente tinha o prazo do início das aulas dele para vir. Como a nossa saída do Brasil, a princípio, não é algo assim definitivo, é para viver uma experiência, nós tínhamos a nossa casa própria, nós temos, aliás, a nossa casa, nós decidimos alugar ela, nós não vendemos. Então a gente saiu da casa uns 3 meses antes e foi morar com os meus pais para poder já deixar a casa alugada. O Júlio, ele nesse período ele ficou mais voltado à documentação, então ele foi atrás de passaporte, visto, todos os documentos para a gente vir bem certinho para cá. E eu fiquei mais voltada a organizar como ficaria a nossa vida no Brasil. Então, como eu falei, a casa a gente alugou, os móveis, a nossa família, a maior parte, guardou. Outras coisas que nós percebemos que não compensaria guardar, a gente vendeu para juntar um dinheiro. Nós vendemos o nosso carro e viemos aí com esse dinheiro do carro e do que nós vendemos. A gente também aproveitou esse período anterior a viver muito perto de quem a gente ama. Então a gente encontrou os nossos amigos, vivemos muitos momentos de família, tudo que a gente sabia que ia fazer falta depois, porque de fato aqui a saudade não é fácil, né? E a Rafinha foi essencial durante todo o período, porque ela esteve ao nosso lado, nos dando força, animada, curtindo muito. Ela viu muito as priminhas, as amiguinhas. Então foi realmente um momento ali de planejamento da nova etapa que estava por vir na nossa vida. E quando chegou o momento mesmo, o dia de vir, de embarcar no avião, aquele frio na barriga, eu particularmente nunca tinha feito uma viagem internacional, o Júlio já, mas eu não. Então deu aquele frio na barriga, o momento da despedida foi triste, não tem como, né? Dá uma tristeza de deixar ali seus pais. E aí, quando foi o momento, os amigos, e quando nós descemos ali para a área de embarque, aí a gente foi entrar no avião e do lado chegou um avião de hélice. Hélice, né? Uhum. Fazendo muito barulho. A Rafa ela nunca tinha andado de avião. E aquilo ali assustou muito ela. Ela estava preparada que a gente ia fazer uma viagem longa. Mas aquele barulho fez com que ela começasse a chorar. Então, assim, é um momento que a gente nunca vai se esquecer. Porque ela não queria mais entrar no avião. E não tinha como, né, Rafa? Só que assim, eu fui mesmo com ela chorando, fui falando que a gente ia, que aquele barulho não era do nosso avião. E chegando ali, nós viemos com a Azul, chegando, a comissária foi extremamente querida, já acostumada a lidar com criança. Então ela abordou a Rafaela. O que ela te deu, Rafa? Docinho. Deu uns docinhos da Azul de avião. Gente, foi 1 minuto, passou. Ela entrou contente no avião, aí eu respirei, sabe? Porque passou aquele momento. E viemos, foi uma viagem longa, primeiro a gente foi até São Paulo, dormiu aquela noite em São Paulo e depois viemos direto a Lisboa. Um voo muito longo, eu tava apreensiva, como seria segurar ela no avião, né, uma criança ali, 9 a 10 horas de voo. E a Rafa foi surpreendente, porque ela dormiu 5 horas seguidas, eu tive que acordar ela pra ela almoçar. Depois ela viu um pouquinho de desenho no fone.
brincou de alguma coisinha e a gente chegou, ela não me deu trabalho, sabe? O pessoal do voo, inclusive, no final veio falar com a gente, que ficaram surpresos com ela, porque ela foi muito tranquila. E aí, quando chegamos ali em Lisboa, nós trouxemos 2 malas, cada um de 23 quilos, a mala de mão de 10 e uma mochila. Trouxemos uma pasta cheia de documentos essenciais, trouxemos uma criança, que a gente tem que estar atento o tempo todo em aeroporto, e trouxemos dinheiro ali com a gente não tinha aberto uma conta e depositado. Então, assim, na minha cabeça tinha um checklist de quando eu descesse em Lisboa, tudo que tinha que estar comigo para não ter perdido nada. Então, eu tava mega tensa. Descemos, conseguimos reunir nossas malas e colocamos nosso pezinho ali para fora do aeroporto. E eu lembro que tava ventando, tinha uns coqueiros. Aquela sensação de alívio eu nunca mais esqueço na minha vida. Porque assim, eu olhei meu checklist, tava tudo comigo e eu tava em solo europeu. Então assim, consegui pisar aqui, passamos ali pela imigração, conseguimos estar aqui com tudo que precisamos. Então a primeira fase passou. E ao mesmo tempo frio na barriga, porque eu não sabia onde eu ia morar, como eu ia viver, como ia ser, não conhecia. Então foi um misto de sentimentos inesquecível. Então logo que a gente chegou, a gente saiu da rodoviária, né, em Lisboa. Mentira, aeroporto. É verdade, do aeroporto. Ali começou os desafios. Então a gente precisava de um táxi pra gente ir até a pensão, que a gente tinha feito uma reserva. Só que nenhum táxi cabia todas as nossas malas, as 300 malas que a gente tinha trazido. Era muita mala, gente. E aí a gente conseguiu, depois de um bom tempo ali, um táxi grande, que eles chamam aqui de carrinha. E aí a gente conseguiu ir até a pensão. Isso já era por volta de umas, não sei, uma meia-noite por aí. E chegando na pensão, era uma pensão bem no centro histórico mesmo de Lisboa. E a gente estava muito feliz, porque o lugar era um lugar muito legal e era um lugar bastante movimentado. A gente queria muito conhecer ali, né, os restaurantes, os pontos turísticos. Mas para nossa decepção, quando a gente tocou a campainha, né, a pensão, alguém lá de cima abriu. Na hora que eu vejo, assim, era aquela escadaria que devia ter, sei lá, uns 80 degraus, mais ou menos. Estreitos, né? Era uma escadinha muito estreita, não era uma escada, era uma escadinha. E aí eu já pensei, bom, onde será que é o elevador, né? Será que onde que eles esconderam o elevador aqui? E na verdade não tinha elevador. E a gente subiu, eu na verdade subi com todas as malas, né? A Isa foi com a Rafinha lá pra cima. E aí eu tive que subir com todas as 6 malas, as malas menores e tal. Foi um grande desafio. Acho que assim. aqui já fica uma dica, né? Pra quem não tá afim de usar a escada, lembrar que na Europa os prédios são muito antigos. Então, nem todos vão ter elevador. Observa isso. Se isso não for importante, for irrelevante pra você, maravilha. No nosso caso, a gente tinha muita mala e a gente nunca imaginou. Porque no Brasil, qualquer lugar tem elevador. E aí a gente chegou na pensão. Eu lembro que era um senhor português bem gentil, bem legal. E a gente estava muito assustado porque, né, a gente viu uma pensão, na verdade era uma casa que era dividida lá os cômodos e a gente ficou num quarto. E aí a gente, bom, esperava que ia ter pelo menos ali um lugar para esquentar, para fazer a mamadeira da Rafaela, né, aquelas coisas básicas, mas não tinha nada. E aí a gente ficou bastante assim preocupados. E aí, bom, a gente foi pensar, agora a gente tá aqui, vamos viver isso aqui. E aí a gente ficou ali, né, já saímos, fomos conhecer ali naquele mesmo dia a gente já saiu para dar uma volta, um passeio ali pelas ruas, né, e foi muito legal, assim, a gente viu, tinha muito turista, muita gente, a gente foi até ali a Praça do Comércio, que a gente estava pertinho e foi muito legal. Já jantamos bacalhau. Já comemos o bacalhau. A gente começou turistando, achando que a gente era turista. Começamos ali já comer o bolinho de bacalhau, né, o pastel de nata, então foi muito legal. E essa primeira experiência ali para nós foi muito marcante, porque foi ali de fato assim, o momento que a gente viu que a gente começou a pensar, meu Deus, agora a gente realmente está aqui, e agora, né, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai, né, ainda a gente nem estava na nossa cidade, a gente estava apenas chegando ali, né, numa cidade muito grande, muito maior do que a nossa, e a gente estava assim, de certa forma ali, acho que a ficha estava caindo, e realmente a gente estava aqui sem família, né, sem familiares, que aqui na verdade, né, a nossa família seria nós, né, eu, a Isabela e a Rafaela, e aí então a gente se deparou com essa realidade. Uma outra coisa que aconteceu também nessa nossa chegada, que deixou a gente bastante triste, é porque a gente esperava, né, aqui encontrar algumas pessoas que nos dessem
um pequeno amparo inicial ali, né? Que a gente ficaria aqui em Lisboa por 4 dias. Mas como a gente não teve, né, esse amparo, na verdade, né, essa chegada, né, dessas pessoas. Um amparo emocional, né, no sentido emocional. A gente achou que certas pessoas iam nos remeter à família, que a gente poderia encontrar aqui. Isso não aconteceu. Sim, e então, assim, isso nos fez, na verdade, primeiro aprender, né, que a gente não pode esperar muito das pessoas, né, cada um tem lá seus motivos, e é fato, né, e também... E isso fez com que a gente viesse mais cedo aqui para nossa cidade, para Évora, onde nós moramos, que é uma cidade que fica a 130 quilômetros de Lisboa. Então, aí a gente veio para cá antes do tempo. A gente ficou 2 dias em Lisboa e já viemos para Évora. E a nossa vinda também foi uma experiência muito interessante, porque daí tem toda a volta do hotel, da pensão, né? Então, subir com todas as malas, a gente teve que descer com todas as malas, né? Mesma coisa, 6 malas grandes, 3 malas pequenas, mais 3 mochilas e mais boneca e nananã. Sei que foi uma dificuldade enorme. Mas daí já foi mais fácil, porque a gente já tinha o telefone do taxista, que tinha a capacidade de levar todas as malas, então a gente conseguiu pegar todas as malas e ir para onde a gente... Na verdade, a gente tinha que decidir se a gente vinha de autocarro, que é o ônibus, ou de trem, né, que é o comboio, ou se a gente vinha de táxi. Então a gente preferiu pelo mais barato, que era o autocarro. Então a gente veio de autocarro, saindo de lá, de Lisboa, num domingo, no dia... Não, era uma quinta-feira, né? Domingo. Quinta-feira. Quinta-feira. É. Quinta. A gente chegou acho que na terça em Lisboa, ficou até quinta. E viemos fim de tarde, o último ônibus daquele dia lá. Era 5 e pouquinho. Tenho esse bilhete até hoje. E foi muito marcante, né? Tudo ali no início é muito marcante, porque a gente não sabia, a gente não imaginava como seria a cidade. Vim de ônibus, né? Ali com a Rafa, que já de certa maneira estava cansada, né? Dessa viagem do Brasil. Todas as malas, se a gente podia colocar tudo isso de mala dentro de um ônibus. Podia, né? Não podia, mas a gente deu um jeito. Ali de última hora o Júlio saiu para comprar um chip, né? Na Não, pra rodoviária. recarregar o cartão. Recarregar, porque a gente tava com dificuldade de falar, porque nossos celulares do Brasil não estavam funcionando. E a gente precisava comunicar a família, que a gente tava bem, tava vivo. E aí, quase que a gente perde esse ônibus, porque eu sentei ali nas malas com a Rafa. E ele não voltava, e ele já tava fazendo a última chamada pro ônibus, eu já comecei a chorar ali, que eu tava super nervosa. Meu Deus, onde é que foi esse homem? Eu não tinha um celular pra falar com ninguém. Tava com a Rafa, um monte de mala, e o Júlio não voltava. Mas aos 45 do segundo tempo, ele chegou ali com o chip, entramos no ônibus, que a diferença de valor era assim, pra vir de ônibus a gente gastou acho que 20 euros, de táxi daria 200 euros. Então, a gente optou pelo que não era mais cômodo, mas para economizar, que esse dinheiro faz muita diferença quando a gente vem para morar. E aí, começamos uma nova aventura nessa vinda de Lisboa para cá e a nossa chegada em Évora. Sim. E a gente vai contar hoje sobre Évora? Não, vamos deixar pro próximo vídeo. Acho que fica muito longo o vídeo e também para vocês continuarem acompanhando aqui as nossas aventuras. Isso mesmo. Se você está gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like se eu gostei. Daí depois se eu falar se eu gostei, fazemos nosso